Pessoal, tudo bem? Continuando aqui com a disciplina de fundamentos, a gente vai falar hoje sobre funções do segundo grau. A gente vai mudar o tipo de função que a gente estava vendo. Então, lembre-se, a gente está falando de falar de função, a gente está falando de relação entre duas grandezas, né? Entre duas coisas que a gente não conhece, tá? Então, fazer uma função de primeiro grau é um tipo, a gente tem vários outros tipos. Então, a gente tem as funções polinomiais de quaisquer outros graus, né? De segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. A gente viu de primeiro grau, que resulta num gráfico de uma reta, né? É uma função que o aumento é sempre o mesmo, né? Por isso que o gráfico fica uma reta. E a gente vai ver um outro tipo de função, que o aumento não é sempre o mesmo, né? Que são as funções quadráticas, as funções de segundo grau. Existem funções de terceiro, quarto, quinto grau e assim por diante. A gente só não precisa ficar estudando uma por uma, porque não existem muitas generalizações, né, para os outros graus, assim como existe para o segundo grau. A gente aprende, por exemplo, Bhaskara para esse tipo, o equivalente do Bhaskara para outras vai ficando muito complicado. E segundo, porque as funções de terceiro grau, quarto grau, quinto grau, a gente pode escrever como funções de primeiro e de segundo grau, uma multiplicada pela outra, tá? Então não tem necessidade da gente ficar estudando necessariamente uma por uma, tá? Como ideia, as duas bastam para gente, tá? Bom, é, eu vou passar aqui, primeiro, dois exemplos de funções de segundo grau, tá? Então, a gente tem vários exemplos, e eu peguei o primeiro aqui da física. Então, assim como nas funções de primeiro grau, eu falava, olha, gente, vocês imaginam um preço do combustível, o preço de um alimento, né? Ou o tanto que vocês vão gastar indo a um show, né? A gente pode ter exemplos do dia a dia que sejam relacionados a funções de segundo grau. E um deles vem da física aqui, que é essa fórmula que geralmente o pessoal aprende como sorvetão. Tem um sorvetinho e o sorvetão. O sorvetão é essa fórmula quando tem aceleração, né? É a posição de um objeto quando esse objeto é acelerado, tá? É, a física aqui não é exatamente a questão, o que é legal que vocês lembrem para imaginar que a gente está contextualizando o que a gente está estudando aqui em matemática, né? Mas não é essencial para entender. Então, assim, quando um objeto está acelerado, significa que ele está mudando a velocidade dele, ou ele está ganhando velocidade, ou ele está diminuindo a velocidade. Esse caso aqui ele tem uma aceleração constante. Então, esse aumento ou essa diminuição de velocidade tem uma taxa constante, né? E lembrando que a aceleração é justamente a variação da velocidade em um determinado tempo, né? A aceleração mais famosa que a gente conhece é quando a gente fala sobre a gravidade. A gravidade é justamente uma aceleração, né? Ela, junto com os objetos, vai aparecer a força, né? Que determina o peso, né? O nosso peso é uma força que está sujeita à aceleração da gravidade, né? A segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Quando a gente fala da força do peso, peso é igual a massa vezes aceleração, só que nesse caso, aceleração é a gravidade, né? Então, peso é massa vezes gravidade, né? Bom, então, quando um objeto é sujeito a uma aceleração constante, existe uma relação linear, assim como uma reta, né? Que é a relação entre a velocidade e o tempo. O aumento da velocidade ao longo do tempo, se a aceleração é constante, esse aumento é linear, o gráfico é uma reta. Só que se o objeto está andando cada vez mais rápido ou está andando cada vez mais devagar, quer dizer que ele está andando cada vez mais ou andando cada vez menos. Então a relação entre o tempo e a posição, ela não é uma reta, certo? Bom, e aí a gente aprende algumas fórmulas em física no ensino médio, e uma delas é essa daqui, que é dada por S, e S aqui pode ver que está entre parênteses T, que é uma indicação de uma função. O S de T significa a posição depende do tempo. Então a posição ela vai depender do que? Ela é igual a quê? Um S0, esse índice zero determina um valor inicial. Tá? Então S0 é uma posição inicial. Porque em física a gente não usa muito esse termo distância, né? A gente pode, óbvio que a gente pode falar que, né, se o objeto andou 10 quilômetros, 10 quilômetros significa uma distância, né?
mas quando a gente está fazendo as contas, a gente costuma usar mais o termo deslocamento. E aí, o deslocamento significa você andar em cima, como se fosse andar em cima de uma estrada que tem as demarcações dos quilômetros, né? Então imagina que você está andando numa estrada que tem as demarcações do quilômetro, você sai do quilômetro 10 e vai para o quilômetro 20. Você andou 10 quilômetros, mas a sua posição inicial era 10 e a sua posição final era 20, né? Então 20 menos 10 dá 10, certo? É, Mas a gente costuma usar essa posição inicial, é muito comum que ela apareça como zero mesmo. Por quê? Porque você colocou o seu objeto num determinado ponto, você fala, vou medir a partir dali, tá? Então esse zero é a posição inicial. Se for só um objeto, a gente vai colocar que a posição inicial geralmente vai ser zero mesmo, né? Se tiver dois objetos, aí pode ser que eles estejam em lugares diferentes, e a posição inicial de um é zero e a de outro não é zero, certo? O V0 é a velocidade inicial, então se a gente está falando de objetos que estão mudando a velocidade inicial é importante, né? Então, V0t é a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de A. A é a aceleração, que vai ser um valor constante, né? Vezes tempo ao quadrado. Então, é, essa é a posição, S0 é a posição inicial. Comumente zero, se a gente estiver falando só de um objeto, provavelmente vai ser zero. Quando tiver mais de um, pode ser que um seja zero e o outro não. V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, tá? Então, essa fórmula, ela estabelece uma função, uma relação entre o tempo e a posição. Ou seja, o objeto ele vai estar numa determinada posição, dependendo depois de quanto tempo ele começou a andar. É isso que está dizendo. E essa relação tem um tempo ao quadrado. Aqui, ó, nesse daqui tem só um tempo, mas aqui tem um tempo ao quadrado. E se aparecer o tempo ao quadrado, vira uma fórmula, vira uma função de segundo grau, certo? Então, se aparecer um tempo ao quadrado, vira uma função de segundo grau. Quando só está um tempo, ou quando só está x, aí é uma função de primeiro grau. Se aparecer um x ao cubo ou um t ao cubo, é uma função de terceiro grau e assim por diante. O grau da função sempre depende da maior potência que aparece, tá? Bom, então essa fórmula ela estabelece uma relação, né, uma função entre a posição de um objeto que sai de uma determinada posição inicial com uma determinada velocidade inicial e essa função ela está estabelecida com o tempo em que ele está andando, tá? Ou seja, quanto tempo ele ficou se deslocando, tá? Como a posição está em função do tempo e o tempo está ao quadrado, então é uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau, certo? Então esse exemplo que a gente via em física é uma função de segundo grau, tá? Bom, então vamos pegar um exemplo numérico aqui, ó. Se o objeto sai da posição inicial igual a zero, ou seja, só tem um objeto, eu só quero saber quanto que ele andou, né? Então eu considero que o começo do deslocamento dele é zero. E ele sai com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E esse objeto aqui eu estou lançando ele para cima. É um problema de lançamento vertical, né? Então ele vai subir, ele vai atingir o ponto máximo e depois ele cai pela gravidade, né? Ou seja, ele vai desacelerar por causa da gravidade, depois ele vai ganhar velocidade também por causa da velocidade, né? Na subida ele vai perdendo e na descida ele vai ganhando. E a aceleração aqui é igual à gravidade, e aí eu arredondei, né? A gravidade na altura do mar é em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Aqui eu arredondei para 10, e aí vocês podem ver ali que tem um menos 10, né? Por que tem menos em física? Aqui não tem nada a ver com não fiquem preocupados muito com a dificuldade da questão, né? Dos porquês aqui, porque isso aqui é uma questão de física, vocês vão estudar física ainda. Mas velocidade, ser positivo ou ser negativo, é só uma questão do sentido, tá? Eu estou saindo do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A, tá? Então, se eu estou andando em cima de uma mesma reta, ou seja, não em cima de uma mesma direção, com sentidos contrários, tá? Eu tenho velocidades com sinais contrários. Uma velocidade é positiva e outra velocidade é negativa. Se eu lanço um objeto para cima, ele vai subir com uma velocidade positiva ou negativa e descer com uma velocidade com sinal contrário. Então ele sobe com uma velocidade, com um sinal, e desce com o sinal contrário. Tá? Geralmente a gente coloca que descer
né, significa negativo, né. Então por isso que ele sai com uma velocidade positiva, ou seja, eu lancei ele para cima, para vertical, com velocidade positiva, e aí ele vai desacelerar, então a gravidade é negativa, e depois ele vai descer ganhando velocidade, e essa velocidade vai ser, negativa, né. Então se eu substituir esses 3 termos, S0, V0 e aceleração, por 0, 20 e menos 10 ali na fórmula, o que que eu vou ter? Eu vou chegar numa função que tem esse formato aqui, ó. A posição S de t é igual a 20t menos 5t ao quadrado, né? Ali ficou, como V0 é 20, né? Ficou 20 vezes t. Como g e como a aceleração é a gravidade que é menos 10, ficou menos 10 dividido por 2, que dá menos 5 vezes t ao quadrado, certo? E aqui eu coloquei o gráfico, a gente vai ver mais para frente como fazer gráfico de funções de segundo grau. Eu coloquei o gráfico desse deslocamento ao longo do tempo, né? E você vê que o objeto ele atinge um deslocamento máximo e depois ele diminui esse deslocamento. Porque é isso que um objeto que foi lançado na vertical faz. Ele sobe, 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 depois ele desce, 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 né? Esse gráfico aqui não é o formato do movimento, tá? Só quer dizer que ele subiu até 20 e desceu depois até chegar no chão de novo, certo? Então a gente pode, inclusive, através desse gráfico, descobrir o tanto que ele subiu. Aqui nesse caso ele subiu 20, né? Se a gente está falando em metros, ele subiu 20 metros, esse objeto, certo? Bom, então isso daqui é um exemplo de uma função de segundo grau que vem da física, que vocês já viram, né? Então, todos os objetos que eles se deslocam na vertical, em queda livre ou contra a gravidade, eles estão, o movimento deles, a posição deles, vai ser dada por uma função de segundo grau, tá? Um outro exemplo aqui, trouxe da geometria, é o seguinte, né? Vocês conhecem a figura geométrica que é um retângulo, né? Que é essa figura aí. O retângulo é uma figura que tem os lados opostos paralelos e iguais, né? Então eu escrevi aqui B e H, né? Base e altura, né? Mas esse lado oposto aqui também é altura e lado oposto da base também tem o mesmo valor B, certo? E os ângulos internos são iguais a 90 graus, né? O 90 graus é o encontro da horizontal com a vertical, né? Uma parede com chão, né? Então, essa daqui é a figura geométrica de um retângulo, tá? Qual que é a área de um retângulo? É base vezes altura, né? Então, é um lado vezes o outro lado, certo? Bom, vamos supor o seguinte: se esse retângulo tem um perímetro constante igual a 10 metros, 10 centímetros, né? 10 unidades aí de comprimento, né? Qual que é a fórmula? Eu coloquei fórmula entre aspas, porque o que significa uma fórmula? Fórmula é uma conta que a gente faz em que a gente não tem os valores numéricos, né? A gente vai trabalhar com letras, né? Isso que uma fórmula é, né? Então, por isso que eu estou falando aqui, qual que é a fórmula da área dessa figura, tá? Então, olha só. Primeira coisa, foi falado que o perímetro é igual a 10. O que que é o perímetro de qualquer figura geométrica? O perímetro é o tamanho, é a medida em comprimento, né, para você dar uma volta ao redor da figura. Ou seja, no caso do retângulo, se eu somar os 4 lados, eu tenho perímetro, tá? Então, quais são os 4 lados? São 2b e 2h, tá? Porque o lado oposto aqui tem os mesmos valores, né? Então, esse lado é h, esse lado é h, esse lado é b, esse outro lado aqui é b. Então, eu tenho 2b mais 2h. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, logo, 2b mais h, tanto faz eu fazer 2b mais 2h ou fazer b mais h vezes 2, né? Então, b mais h vezes 2 é igual a 10, porque foi dito que o perímetro é 10, tá? Bom, logo, eu vou pegar aquele 2 ali e passar dividindo para o outro lado, então vai ficar b mais h igual a 10 dividido por 2, b mais h igual a 5. E aí, eu vou isolar uma dessas duas letras. Eu não sei quanto vale a base, nem sei quanto vale a altura. Eu vou isolar uma das duas. Tanto faz qual das duas eu isolo. Aqui escolhi isolar a altura. Então, a altura é igual a 5 menos a base. Eu passei o b para o outro lado. E aí, como na esquerda ele está somando, na direita ele vai subtrair. Então, fica h igual a 5 menos b. Tá? Bom, só que perguntando qual que é a fórmula da área. E o que que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura, um lado vezes outro lado, né? É base vezes altura.
tá? Então, olha só, se a área é base vezes a altura, e eu não sei nem a base nem a altura, eu só sei que somados os lados do retângulo, eu vou ter um valor igual a 10, né? E eu sei, por conta disso, a relação entre a altura e a base. Então, aqui, ó, H vale 5 menos a base. Então, no lugar aqui da fórmula, que é a área base vezes a altura, no lugar do H, eu vou colocar 5 menos B, tá? E aí, na fórmula, eu vou ficar só com B. Então, olha só, a área é igual a base vezes a altura, só que a altura é 5 menos B, então ficou base vezes 5 menos B. E aí, se eu fizer o chuveirinho aqui, né, a propriedade distributiva, B vezes 5 dá 5B, e B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Então, a área é igual a 5B menos B ao quadrado, certo? Então, essa é a fórmula da área com respeito ao lado da base, certo? Sendo que nesse caso desse retângulo, a gente sabe que o perímetro é constante igual a 10, tá? Então, isso daqui é uma fórmula de segundo grau. A área vai variar. Então, vejam bem, eu posso ter vários retângulos que o perímetro é igual a 10, mas que tenham áreas diferentes, né? É, talvez seja um pouco contraintuitivo, mas eu posso fazer aqui, ó, um, um lado aqui é 8. Desculpa, 8 não. 4 e 1, por exemplo. Então eu tenho 4 e 1. É um dos casos, né? Por que 4 e 1? Porque 4 mais 4 dá 8, 1 mais 1 dá 10. E aí vai ficar com 4 vezes 1 a área. A área fica 4. Se esse lado vale 3 e esse lado vale 2, o perímetro também vai dar 10, porque 3 mais 3 dá 6, 2 mais 2 dá 4, 6 mais 4 dá 10. E a área passa a ser 3 vezes 2, que é 6. Então, para o mesmo perímetro, eu tenho vários retângulos que têm áreas diferentes. E a fórmula disso é passada por isso daqui, ó, certo? A área é igual a 5b menos b ao quadrado. Inclusive, dá para a gente fazer o gráfico. E qual que é o gráfico dessa função? É esse gráfico aqui. Então, tem um ponto, inclusive, em que a área vai ser máxima. Porque como esse gráfico aqui, eu fiz é o gráfico da área pela base, tá? Tem um ponto aqui que faz com que eu tenha um ponto máximo. Isso aqui é um negócio da matemática, não só na matemática, né? Na engenharia também, em administração, que é chamado de otimização, que é quando você acha um ponto máximo para uma coisa, para uma determinada situação, né? Isso é bastante comum, né? Você fala assim, eu quero fazer uma latinha de refrigerante que tem um determinado volume, né? Por exemplo, as latinhas são de 350 ml, mas que tenha a menor área possível, porque se eu ter a menor área possível, faz com que eu tenha gaste menos material, tá? Menos alumínio, né? E essas contas elas são de fato feitas, né? Tem vários outros problemas de transporte, por exemplo, você compra um objeto lá no Mercado Livre, o Mercado Livre ele traz de um armazém aqui para a região, por exemplo, e depois ele tem que distribuir para os vários lugares, né, para os várias residências que ele vai fazer as entregas, né? Qual que é o caminho que ele vai fazer nas várias entregas que minimize o custo com combustível, por exemplo, né? Ou seja, a menor distância, né? Então, essas contas, elas são contas feitas, né? Tem uma parte de estudos que trabalha com isso, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto que tem a maior área, certo? Qual que é o valor de base aqui, ó? O valor de base é 2,5. Então, na verdade, o retângulo que tem um perímetro fixo, que tem a maior área, é o retângulo que tem a base e alturas com o mesmo valor, né? Porque 2,5 significa que os quatro lados têm 2,5, né? 2,5 vezes 4 dá 10, tá? Então, o retângulo que tem maior área com um perímetro fixo, na verdade, ele é um quadrado, né? Porque, afinal de contas, todo quadrado é também um retângulo, né? Bom, então, olha só. As funções de segundo grau são quando eu estabeleço uma relação entre o y e o x vai estar ao quadrado, né? Certo? Vocês veem que a gente usa mais em matemática y e x, mas se a gente sai da matemática, a gente pode atribuir uma letra que faça mais sentido, né?
Então, em física, posição é geralmente S, né? Mas e o x ali é o tempo, né? Então, usa-se a letra T. Então, em matemática, a gente usa mais y e x, né? Quando a gente sai da matemática, a gente pode usar outras letras também. E em matemática aqui também, quando a gente tem mais de uma função, às vezes a gente pode não usar só f de x, a gente pode usar g de x, h de x também, outras letras, porque a gente tem mais de uma função ao mesmo tempo. Se só tiver uma função, vai ser f de x mesmo, né? Então, olha só, a gente tinha estudado a função de primeiro grau. Ela tem esse formato, ax mais b. E ela é de primeiro grau porque o x está elevado a uma potência 1, né? X elevado a 1 é o próprio x. Né? Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, né? Quando a função é de segundo grau, porque a gente tem um x ao quadrado. Então, o formato fica esse daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Vocês veem que a gente sempre começa da letra A, B, C em diante, da esquerda para a direita. Então, aqui o A está multiplicando x e o B está sozinho. Aqui o A vai estar multiplicando x ao quadrado, o B vai estar multiplicando x e o C está sozinho. Vai ser sempre assim, certo? Então, as funções de segundo grau que a gente vai trabalhar são essas aqui, ó. Uma função que tem esse formato. Y ou f de x, né, tanto faz falar um ou outro, é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que a, b e c são números, tá? Então vamos ver alguns exemplos numéricos aqui, ó. Então se eu pego uma função que tem y igual a x ao quadrado mais 2x mais 4, tá? Então quem que é a, quem que é b, quem que é c, certo? Lembrando, quem que é o a? É esse número aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Então, quem que está multiplicando x ao quadrado aqui, ó? Se não tem nada é porque é 1, né? Porque, afinal de contas, 1 vezes x ao quadrado é 1. Então, aqui A é 1, B é 2 e C é 4. Então, ó, A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 4. Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. A função é 2x ao quadrado menos x mais 5. Quem que é o A? A é 2, o B é menos 1. A gente sempre precisa colocar o sinal, viu, gente? Então, B é menos 1 e o C é 5, tá? Então, A igual a 2, B igual a menos 1 e C igual a 5. No terceiro exemplo, a função é menos x ao quadrado, então A igual a menos 1. Quando só tem o menos, significa que é menos 1 vezes x ao quadrado, então fica menos x ao quadrado. Então, A igual a menos 1, B igual a 3 e C igual a menos 2, tá? E aí, gente, numa função de segundo grau, a gente pode ter B ou C igual a zero. Isso acontece. O A nunca pode ser zero, porque se o A for zero, ela vai ser zero vezes x ao quadrado, esse termo aqui vai ficar zero. E aí ela deixa de ser uma função de segundo grau. Então o A nunca pode ser zero, mas o B e o C podem. Assim como numa função de primeiro grau era a mesma coisa. O A também nunca pode ser zero numa função de primeiro grau, senão ela deixa de ser uma função de primeiro grau, né? Lá o A está multiplicando x, né? Então, olha só, nesse penúltimo exemplo aqui, ó, eu tenho menos 3x ao quadrado mais 1. Então, menos 3 é o A, porque é quem está multiplicando x ao quadrado. Como não tem ninguém que está multiplicando x, o B é zero. E quem que é o C? C é o número que está sozinho, então C é igual a 1. E aí, no último exemplo, quem que é o A? A é 4, que é o que está multiplicando x ao quadrado. O B é igual a 1, que é quem está multiplicando x. E como não tem nenhum número sozinho, o C é igual a zero, certo? Então, aqui alguns exemplos numéricos de funções do primeiro grau. Então, lembre-se, gente, a gente pede sempre para identificar A, B e C, porque a gente usa isso daí em várias situações, inclusive para cálculo Bhaskara, que eu vou mostrar em sequência, tá? É, também serve para a gente saber mais ou menos o formato do gráfico, né? Então, é bom a gente saber. E para a gente saber identificar o valor de A, B e C, é só olhar, tá? A é quem multiplica o x ao quadrado, B é quem multiplica x e C é quem está sozinho. Então, olha só. Resumindo, então, A é o número que multiplica o x ao quadrado, B é o número que multiplica o x e C é o número sozinho. Inclusive, gente, é por causa disso daqui, ó, por causa de ter esses três termos que a gente chama de polinômio, tá? No polinômio de primeiro grau, eu só tenho dois termos, né? Por ter dois, três ou quatro termos, a gente chama de polinômio, porque são esses vários termos aqui, tá? E o grau vai ser sempre definido pela maior potência. Se aqui aparece um x ao quadrado, é uma função de segundo grau. Se aparecesse x ao cubo, x ao quarto, x à quinta, e aumentando, grau 3, grau 4 ou grau 5, tá?
Então, olha só, a gente sempre escreve as equações polinomiais por uma questão de organização, um pouquinho de estética também, fica mais fácil de trabalhar e mais bonito também. Sempre é da maior potência para menor, tá? Então, mesmo quando a gente está fazendo conta, quando às vezes esses termos de graus diferentes se misturam, é bom logo em seguida a gente reorganizar e sempre colocar do maior para o menor, que fica muito mais difícil de errar, né? Quando eles termos misturados, a gente tem uma tendência a errar bem mais, tá? Então, assim, por exemplo, a função de terceiro e de quarto graus, elas vão ser apresentadas de maneira genérica assim, ó. Terceiro, segundo, primeiro grau e grau zero aqui, ó. Então, x ao cubo, x ao quadrado, x e sem o x aqui em sequência, do maior para o menor. Ó, de quarto grau. X à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x sem x aqui. E se fosse de quinto grau, a mesma coisa. Seria 5, 4, 3, 2, 1, até sem nada, tá? E as letras que a gente usa genericamente, elas são sempre em ordem crescente. Então a gente sempre coloca A, B, C, D, E, F, G, sempre em ordem crescente, tá? Então numa reta é ax mais b. Numa parábola, ax ao quadrado mais bx mais c. Numa função de terceiro grau, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, e assim por diante, tá? Inclusive, se tiver escrito certinho, fica muito mais fácil de a gente saber quem que é A, quem que é B, quem que é C, porque é só olhar em ordem. Bom, tá, mas professor, por que que numa função de segundo grau, que tem um x ao quadrado, também tem um termo x, né? E por que que numa função de terceiro grau, quarto grau, sempre vai ter os graus menores, tá? É porque é o seguinte, olha só, que é significa alguma coisa ao quadrado, né? Um x ao quadrado, um 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. É o número vezes ele mesmo, né? O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, tá? Que vai dar 9, né? Então, se eu tiver uma incógnita, uma coisa que eu não conheço, né? Que é um valor x, se ele estiver sendo somado ou subtraído de um número, que x mais k, né? Esse k ele pode ser positivo ou negativo, por isso que eu estou falando em somar ou subtrair, né? Então, se eu tenho x mais k e elevo esse termo ao quadrado, o que significa x mais k ao quadrado? Significa x mais k vezes x mais k. Vamos fazer essa conta. Aqui é o chuveirinho, ó. É x vezes x, depois x vezes k. Aí depois k vezes x e depois k vezes k. Então, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes k dá kx, assim como k vezes x também dá kx. Então fica 2kx. E o último fica k vezes k, que dá k ao quadrado. Então, aqui a gente já entende que quando eu multiplico x mais k vezes x mais k, ou seja, uma incógnita mais um número qualquer, quem que é k aqui que eu comecei a usar, nem falei. K é um número qualquer. X é uma coisa que eu não conheço, né? E k é um número qualquer. 1, 2, 3 é um número fixo, tá? Se eu levo isso daqui ao quadrado, vai aparecer um termo de segundo grau e um x, que é um termo de primeiro grau. Então, por isso que, genericamente, uma função de segundo grau precisa de um termo multiplicando x. E assim por diante. Todas as funções de terceiro, quarto, quinto grau sempre vão ter todos os termos é, de todos os graus menores, tá? Mesmo que eventualmente algum deles seja multiplicado por zero, ou seja, não esteja aparecendo. Mas genericamente eu sempre vou ter todos, né? Tá? Então, olha só. Se esse x mais k ao quadrado estiver sendo multiplicado por um número aqui fora, o a, tá? Como é que vai ficar aqui? Fica igual essa expressão que a gente fez antes, só que com todos os termos vezes a. Então vai ficar ax ao quadrado mais 2ak vezes x mais ak ao quadrado. Aqui, a, que é o número que multiplica x ao quadrado, 2ak, que é o número que multiplica x, e ak ao quadrado, que é o número que está sozinho, eles são diferentes entre si. Então, por isso a gente chama isso daqui de a, isso daqui tudo de b, e isso daqui tudo de c, tá? Então, genericamente, uma função de segundo grau fica ax ao quadrado mais bx mais c, por isso que ela aparece não só o termo de segundo grau, mas também o termo de primeiro grau, certo? Bom, beleza. Então a gente sabe que existe uma relação entre y e x que pode ser dada por uma potência de 2, né?
gerando uma função de segundo grau. Esse gráfico, que é a representação de todos os pares possíveis, né, da lei, né, esse gráfico ele sempre vai ter um formato parecido, que esse formato é chamado de parábola, tá? Bom, esse formato que é uma parábola, ele sempre tem a mesma cara, a gente só vai encaixar esse gráfico no nosso eixo para cada caso, tá? E o que ele muda dele? A posição dele no plano, certo? De um gráfico para outro, eu posso passar para vocês uma lista de 50 funções. O que vai mudar entre eles? Sempre a posição que eles estão no plano e se ele está virado para cima ou se ele está virado para baixo. Eu já vou mostrar aqui em sequência, ó. Esse primeiro caso aqui do exemplo da função f, é o que eu chamo dele estar virado para cima. A gente pode brincar aqui com um sorriso feliz. E aqui na função g, ele está virado para baixo, tá? A gente fala que esse daqui está com a concavidade para cima, com a concavidade para baixo. Côncavo e convexo são par de uma observação de um mesmo objeto, né? Se vocês pegam uma colher, deixa eu pegar uma colher aqui, ó, tem uma colher aqui. Ó. Se eu pegar uma colher, a colher ela é curva aqui, né? Se eu olhar esse lado, né, ele está com essa curvatura para cima. Se eu fizer o contrário, ele vai estar com essa curvatura para cima, né? Essa parte aqui, que é como se fosse uma partezinha de uma esfera, de uma bola, quando ela está para cima assim, isso aqui é a parte convexa e essa daqui é a parte côncava, tá? Por isso que a gente fala aqui no caso da parábola, a gente pega um dos lados, né? Se eu olhar se o lado de fora dessa parábola, esse daqui é a parte convexa. Se eu olhar o lado de dentro, é a parte côncava. Então, por isso que eu falo que essa daqui de cima tem a concavidade para cima, porque eu tô analisando o lado de dentro da parábola se está para cima ou para baixo. Então, quando eu falo concavidade, eu estou olhando o lado de dentro da parábola. Então, o lado de dentro da parábola está para cima e o lado de dentro da parábola está para baixo, tá? Então, aqui é concavidade para cima e aqui é concavidade para baixo. Então, se eu sei se a função tem a concavidade para cima ou para baixo e ajusto ela no plano, eu faço o esboço de um gráfico, certo? E, mais uma vez, o que significa o gráfico, né? A gente falou isso bastante nas funções de primeiro grau. São a união de todos os pares x e y. Lembra que quando eu jogo um valor de x na lei, eu vou achar um determinado valor de y, certo? Então, esse par, se eu fizer todas as possibilidades de pares, né? Ou seja, eu jogo todos os valores de x possíveis, acho para cada valor de x um y. Na hora que eu jogar aqui no plano, todos esses pontos, eles vão formar uma parábola, tá? Bom, então olha só, eu consigo saber se a concavidade de uma parábola é para cima ou para baixo pela lei só olhando o valor do A. E eu não preciso saber exatamente o valor absoluto, eu quero saber o sinal do A, né? Se o número que está multiplicando o x ao quadrado, que é o A, se ele é positivo ou negativo. Então, quando ele é positivo, a concavidade é para cima, tá? Então, aqui nesse caso, o A é igual a 1, né? Tá só x ao quadrado, então o A é igual a 1. Então, a concavidade é para cima. E se o A é negativo, nesse caso aqui, menos 1, tá? Menos x ao quadrado, então A é igual a menos 1, a concavidade é para baixo, tá? Então, se eu já sei se o gráfico está virado para cima ou para baixo só de olhar a lei, tá? Aí, depois disso, eu vou ter que achar alguns pontos dessa parábola e eu consigo fazer um bom esboço do gráfico, tá? Então, olha só, quais são os pontos do gráfico importantes para que a gente faça um bom esboço dele, né? Bom, tem 4 pontos que são importantes para a gente fazer um bom esboço do gráfico, tá? Ou seja, a gente posicionar ele no plano cartesiano. 2 desses pontos são as raízes. O que são as raízes? Lembrando que a gente falou em função de primeiro grau. Raiz de um gráfico é sempre quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, ou seja, no caso da função de segundo grau, y ser igual a zero significa que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero.
tá? Vai ter dois valores de x que fazem, ou melhor, podem ter dois valores de x que fazem com que essa função seja zero quando a gente está olhando aqui nos números reais, né? E aí, como é que a gente calcula esses valores de x? Por Bhaskara, tá? A gente viu lá no começo de revisão, inclusive eu mostrei a demonstração, né, ficou feio, né? Fiz a demonstração com vocês lá de Bhaskara. O que a gente estava fazendo ali é descobrir os valores de y igual a zero, tá? Então, o Bhaskara, que vocês aprendem já no nono ano, depois revém no segundo grau, é justamente para a gente achar os valores do gráfico quando y é igual a zero, tá? Então, são dois, né? O terceiro valor é o valor em que a função cruza o eixo y, tá? As raízes, a função está cruzando o eixo x. Então, quando y é igual a zero, são os valores onde a função está cruzando o eixo x. O valor de c é quando a função está cruzando o eixo y, tá? E também tem o vértice, que é sempre um ponto ou de máximo ou de mínimo de uma parábola, dependendo se ela está com cavidade para cima, que é um ponto de máximo, né? Ou com cavidade para baixo, que é um ponto de mínimo. Bom, então olha só. É isso daqui que a gente quer fazer. Eu quero determinar, nesse caso aqui, é um exemplo de uma função que está com cavidade para cima, certo? E aí a gente tem esses 4 pontos para determinar. Os pontos A e B que estão aqui são as raízes, ou seja, são os pontos que estão em cima do eixo x, que a gente calcula através de Bhaskara, tá? O ponto C é onde a função cruzou o eixo y, certo? Que é o valor de c da função, né? O ax ao quadrado mais bx mais c. Esse daqui é o valor de c, tá? Então, é o ponto C com o valor de C da função, da lei, né? E o D, que é o vértice. O vértice é sempre esse ponto de uma extremidade aqui, que ou ele é o ponto mais baixo, ou se a parábola tiver com a concavidade para baixo, ele vai ser o ponto mais alto. A gente sempre chama ele de vértice, que é um desses extremos da função. Então, vamos olhar aqui um exemplo, né? Bom, a gente tem essa lei aqui que fala que y, né, o f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Tá? E aí está sendo solicitado para a gente esboçar o gráfico dessa função. Tá? Então vamos aplicar Bhaskara. Aqui eu não vou ficar me delongando muito, porque eu já mostrei para vocês lá atrás como calcular Bhaskara, e vocês já viram antes também. Então é importante saber, mas vocês têm que relembrar isso daí. Tá? Então, qual que é a fórmula de Bhaskara que, inclusive, eu demonstrei para vocês lá? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que delta, quem está escrito aqui, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Lembrando que a, b e c são os números que estão multiplicando. O a é o x que está multiplicando o x ao quadrado, o b é o número que está multiplicando o x e o c é o número que está sozinho. Então, nesse exemplo aqui nosso, quem que é A, quem que é B, quem que é C? Ó, A vai ser 1, não tem ninguém aqui, então A é igual a 1. B é igual a menos 2, tá? Lembrando sempre que eu coloco A, B e C positivo ou negativo, dependendo do que está aqui, né? Então, B é menos 2 e o C é menos 3. Então, na hora de substituir na fórmula, eu vou substituir A, B e C por esses valores que eu observei. A, B e C a gente vê pela observação e substitui aqui na fórmula, tá? Então, olha só. A fórmula, então, fala que é menos B, então é menos 2, né? Nosso B é menos 2, então fica menos 2. Inclusive, menos com menos vai dar mais, por isso que aqui vem 2 aqui para baixo, tá? Mais ou menos, né? São duas raízes, então uma vez eu vou usar mais e outra vez eu vou usar menos. Por isso que a gente coloca mais ou menos aqui. Porque a gente usa duas vezes, uma com mais e outra com menos. A raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado é menos 2 ao quadrado, menos 4, esse menos 4 aqui é da fórmula, né? Vezes a, o a é 1, vezes c, o c é menos 3. Tá? Menos 2 ao quadrado dá 4. Esse termo b ao quadrado aqui sempre vai ser positivo, gente. Como todo número que está ao quadrado é sempre positivo. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. E aqui, ó, eu vou ter menos 4 vezes menos 3, vai dar positivo. Então, 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Como tem menos vezes menos, vai dar mais. Então, fica 4 mais 12 aqui, que dá 16. Então, ó,
Eu saio daqui para baixo, ó. Aqui é 2, porque aqui era menos com menos, ficou 2. E aqui mais ou menos raiz de 16, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, certo? Bom, então isso daqui são as duas raízes da minha função de segundo grau, tá? Por que duas? Porque eu vou usar uma vez o mais e outra vez o menos. Raiz de 16 a gente sabe que é 4, né? 4 vezes 4 é 16, então raiz de 16 é 4, tá? Então, 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, uma das raízes é 3. E agora eu vou usar com menos. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, tem esses dois valores de x aqui. E lembrando, o que significa esses dois valores de x? Significa os dois valores que vão fazer com que y seja zero, tá? E a gente pode ter função que tenha dois valores com o mesmo y, tá? Então, tanto x igual a menos 1 quanto x igual a 3 vão fazer com que o y seja zero, tá? A gente pode, inclusive, conferir isso daqui, ó. Se vocês colocarem o 3 aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 3 dá menos 6, então 9 menos 6 dá 3, 3 menos 3 dá zero. E se eu colocar menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá 2, então 1 mais 2 dá 3, 3 menos 3 dá zero. Então, os dois valores zeram a função. E aí, lembrando, o que significa isso daqui? O que significa Bhaskara, mais uma vez? Bhaskara é a solução de uma equação. É quando ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Ou seja, eu peguei essa função aqui e no lugar do y eu coloquei zero. Então, ficou zero igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Essa equação vai ter duas soluções, que são esses dois valores de x, e esses dois valores de x são os dois valores que fazem com que o y seja zero. Tá? Então, esse gráfico aqui, a gente já sabe duas coisas dele. A concavidade dele vai ser para cima, porque o A é positivo. Né? O A é igual a 1, 1 é maior que zero, então a concavidade é para cima. Tá? E a gente sabe as raízes dessa função. Então, olha só, eu já consigo fazer um bom posicionamento do meu gráfico aqui. Concavidade para cima, e os dois pontinhos que estão aqui, ó, eles são em cima do eixo x. Menos 1 e 3. Por que eles são em cima do eixo x? Porque todos os valores em cima do eixo x, eles não estão nem para cima nem para baixo. Ou seja, eles têm y igual a zero. Então, esse ponto aqui, o ponto A, e o ponto B, eles são pares ordenados. Qualquer ponto no plano cartesiano é um par ordenado, tem um valor de x e um valor de y. Então, a coordenada aqui é menos 1 e 0, e aqui é 3 e 0, tá? Porque o y de ambos é zero, que era justamente o nosso objetivo. Fazer Bhaskara significa encontrar os valores que têm y igual a zero, os valores de x que têm y igual a zero. Então, em termos de gráfico, são esses dois pontos em cima do plano, e aí a gente pode passar essa parábola aqui em cima, certo? Se a concavidade fosse para baixo com essas mesmas duas raízes, seria assim, né? Passando por aqui, só com a concavidade para baixo. Mas eu sei que é para cima porque o A é igual a 1 e 1 é maior do que 0, 1 é positivo. Bom, só que para eu fazer um gráfico ainda mais bem feito, eu preciso encontrar outros dois valores. O outro valor que eu tenho é só de observação. Essa função aqui que a gente está fazendo no gráfico tem o valor de c igual a menos 3. Quer dizer que ela cruza o eixo y em y igual a menos 3. Então é só da observação. Então eu já sei as duas raízes, menos 1 e 3, e sei que ela cruza o eixo y em menos 3. O fato aqui de ter 3 aqui e 3 aqui é coincidência, viu, gente? Tá? Então eu já sei dois pontos e o esboço já está muito bem feito. Agora, para completar o esboço, eu preciso só saber a localização desse ponto aqui, tá? Que é o vértice. E como é que a gente faz para calcular o vértice? Olha só, a parábola ela tem uma simetria, né? Porque como todo valor é ao quadrado fica positivo, em relação ao vértice, a parábola é simétrica. O que acontece para a direita é igual ao que acontece para a esquerda, tá? Então ela tem um eixo de simetria aqui, ó. Se eu colocasse um espelho aqui no meio, bem aqui nessa linha que tem o vértice, o que está acontecendo para a direita é igualzinho ao que acontece para a esquerda. Então, por isso, o vértice ele está bem no meio das duas raízes,
tá? Então, se eu somar as duas raízes e dividir por 2, eu vou encontrar o valor do x do vértice. Então, ó, quem são as duas raízes? 3 e menos 1. Soma 3 com menos 1, 3 mais menos 1, é a mesma coisa que 3 menos 1, né? Eu estou somando, mas estou somando um valor negativo. Então, é 3 mais menos 1, que dá 2, dividido por 2, que dá 1. Então, x igual a 1 é o meinho dos dois. Vocês podem ver que pelo gráfico fica fácil de ver. Porque desse 1 aqui, onde eu estou aqui com o mouse, se eu andar 2 unidades, eu chego na direita, e se eu andar 2 unidades, eu chego na esquerda. É só somar os dois valores e dividir por 2, gente. É média aritmética, tá? Lembrando que somar um número negativo é a mesma coisa que subtrair esse número. Então, 3 mais menos 1 é a mesma coisa que 3 menos 1, que dá 2, dividido por 2, né? Como é média, né? Eu preciso dividir pelos 2, né? Dividido por 2 dá 1. Então, eu descobri o x do vértice. E como é que eu faço para descobrir o y do vértice? Basta eu jogar na fórmula. Então, aqui, ó, qual que é a função? A função não é x ao quadrado menos 2x menos 3. Qual que é o y quando x é igual a 1? É só substituir aqui x por 1. Então, fica 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3, que foi a conta que eu fiz aqui embaixo, né? Qual que é o y quando x é o x do vértice? Então, o f de x de v quer dizer isso, né? O y quando o x é esse o valor do x do vértice, que nesse caso é 1. Então fica 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. 1 menos 2 dá menos 1, menos 3 dá menos 4. Então, esse ponto D é um par ordenado, né? Em que o x é igual a 1 e o y é igual a menos 4. Pronto. Fiz um belíssimo esboço. Deixa eu voltar aqui, ó. Fiz um belíssimo esboço dessa função, determinando concavidade para cima por causa do valor de A, descobrindo os valores das raízes, que aqui são A e B, por conta de Bhaskara, descobrindo o valor de C aqui, que é onde cruza o eixo Y, só pela observação da lei, é o valor do C da lei, né? E aqui descobrindo o valor do vértice, fazendo a média dos x de A e B e jogando esse resultado na função, tá? Certo, gente? Bom, então, tentem fazer. Eu estou deixando aqui para vocês um gráfico já pronto dessa função, que é a função x ao quadrado menos 5x mais 4. Tá? Então, façam o gráfico na mão e comparem com esse que eu coloquei aqui, que eu fiz no software. Tá? E aí vocês vão descobrir se o gráfico que vocês fizeram é certo. Tá? E aí só tem mais uma dica aqui, que o vértice, eu prefiro particularmente fazer pela média, né? Como eu mostrei para vocês ali. Acha as duas raízes, porque para eu fazer o gráfico eu preciso achar as raízes. Aí é só somar, dividir por 2, eu acho o x do vértice e jogo da função, acho o y do vértice. Eu acho mais rápido, tá? Mas se vocês quiserem, tem uma formulazinha, tá? E a formulazinha é essa daqui, ó. O vértice vai ser sempre menos b sobre 2a e menos delta, lembrando que a gente calcula o delta ali, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, menos delta sobre 4a, que é o y do vértice, tá? Aqui eu justifiquei para vocês, porque olha só, como o x do vértice é a média das duas raízes, quando eu somo as duas raízes, a raiz do delta some, né? Porque como uma raiz usa essa raiz com mais e a outra usa com menos, né? Na hora que eu somo as duas, esses termos somem. Então fica menos 2b sobre 2a, que é a mesma coisa que menos b sobre a. Só que como é a média, eu divido por 2, então fica menos b sobre 2a. Então o x do vértice é sempre menos b sobre 2a, tá? E quem que é o y do vértice? Basta eu jogar esse valor na função, tá? E aí eu fiz aqui, ó, jogando ax ao quadrado, jogando x como sendo menos b sobre 2a. Então, ax ao quadrado mais bx mais c, fazendo essas contas aqui, né, o MMC entre elas, eu vou chegar aqui que vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac, como b ao quadrado menos 4ac, o delta fica menos delta sobre 4a. Então, se vocês usarem essa fórmula, a gente chega no x do vértice e no y do vértice. Vamos voltar para aquele exemplo que a gente fez. Eu passei aqui. Ó, quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, ó, quem que é o b aqui? É menos 2. Então, menos b dá 2, né? Porque fica menos com menos, né? Fica 2 dividido por 2a.
o A é 1, então fica 2 dividido por 2 vezes 1, né? 2 dividido por 2 que dá 1, tá? Então o x do vértice é 1. E quem que é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. A gente tinha calculado o delta como 16, né? Então fica 16 dividido por 4 vezes 1. Menos 16, né? Porque é menos delta sobre 4a a fórmula, né? Então fica menos 16 sobre 4, que dá menos 4, que foi justamente o que a gente achou aqui, tá? Então vocês podem fazer de um jeito ou de outro, tanto faz a escolha de vocês. Tá joia? É isso. Obrigado e até mais.